Olá, amigos da Primeira Igreja Batista de Cruz Alta. É uma alegria estarmos juntos novamente para louvar e adorar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria estarmos juntos nesse dia e eu peço que você, mesmo aí no seu lar, possa cantar com a gente, louvar com a gente através dessas músicas que escolhemos e que tocamos e cantamos para juntos podermos celebrar Jesus nos nossos lares. Como vocês sabem, né, por recomendação aí da cidade, né, das autoridades aí de nossa cidade, foi feito um toque de recolher das 21 horas às 5 da manhã. O número de casos de da Covid-19 aumentaram significativamente aqui no nosso município e nós precisamos ter cautela e também cuidado para evitar aglomerações e também para que a gente possa evitar aí um contágio maior de pessoas. E por esse motivo nós, como igreja, como diretoria, também decidimos continuar com os nossos cultos assim, de forma online, de forma gravada, e você pode acompanhar aí de sua casa, louvando a Deus conosco e se envolvendo com a gente também na obra do Senhor. Meu desejo é que Deus cuide de cada um de vocês que estão aí em casa, assistindo, compartilhando desse momento com a gente como igreja, e que Ele possa falar a cada coração, que Ele possa ouvir o seu louvor, ouvir a sua adoração e também as suas orações. Por isso, na abertura desse culto, eu quero orar com vocês, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida e também a direção dEle para esse culto. Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo precioso que nós podemos ter juntos como igreja, mesmo no conforto dos nossos lares, mas, Senhor, compartilhando da Tua palavra, louvando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome acima de todo nome. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e fale a cada coração também através da Tua palavra. É o que pedimos, é o que colocamos na Tua presença, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém? Amém, queridos? Vamos juntos, venha louvar com a gente. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás.
O nosso Deus é santo, é poderoso e nós queremos cantar que Ele é digno e Ele é merecedor de toda a nossa adoração. Vamos juntos. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas que não vão falhar. Venço as tempestades do revolto mar. Todo medo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu amor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus.
Muito bem, amados. Como igreja, nos propusemos desde o início do ano a falar sobre a mente de Cristo. E temos trabalhado esse assunto de maneira muito veemente, firme, realmente esperando que o Senhor Jesus haja em nós e através de nós. O nosso desejo é, como liderança, é como diretoria, é como igreja, realmente moldar a nossa vida e a nossa mente segundo a mentalidade de Jesus. Né? Que nós possamos ter a mente de Cristo nas nossas palavras, nas nossas atitudes, né? Naquilo que nós somos por completo. E o texto base que nós temos usado nessa primeira parte de reflexão é o texto de Tiago, capítulo 3, versículos 17 e 18, que dizem o seguinte: Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. E hoje nós vamos dar sequência a esse estudo que nós já fizemos. Nós tratamos já da primeira virtude, que é pura, depois da pacífica, amável, compreensiva, né? Cheia de misericórdia, né? E de bons frutos. E hoje a gente vai tratar da sexta virtude, que é ser imparcial. Então, meus queridos, preste atenção. Imparcial tem a ver com ser firme. Né? Em algumas versões, a expressão vai trazer justamente a palavra firme. E para a gente entender isso, né, de uma forma que nós possamos aplicar nas nossas vidas, a gente tem feito isso com cada uma das virtudes, estudando o que é essa virtude, o que não é essa virtude, e também a distorção dessa virtude, que é geralmente onde nós mais erramos e também pecamos. E hoje, em relação a essa virtude, eu quero justamente usar a expressão firme. Né? O que é ser firme? Ser firme é ser imparcial, é não tomar partido em relação a algumas questões, é ser inabalável em relação à sua fé, é ser estável, é ser constante, é ser alguém leal. Jesus foi alguém firme, Jesus foi alguém constante, né? Leal ao seu compromisso, à sua missão que o Pai tinha lhe dado. Jesus nos ensina grandes coisas e mesmo ali no final, sendo interrompido várias vezes também nos seus momentos de oração, Jesus orou ao Pai dizendo: Senhor, se possível passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, sim a tua vontade. Então Jesus, ele foi firme, né? Ele foi imparcial em muitas questões, e ele nos ensina que essa é uma virtude, uma sabedoria que vem do alto. O que não é essa virtude? Né? Não é firme, não é imparcial quem é de fato parcial em relação às coisas. Toma um partido e não olha para outras opções. Alguém totalmente indeciso, né? Instável, alguém inconstante, inseguro. Porque não coloca a sua segurança em Jesus. Mas esse é o oposto satânico. Né? E como eu tenho falado, nós muitas vezes erramos na distorção dessa virtude. E a distorção de ser firme, de ser imparcial, é ser inflexível. É ser rígido, alguém tirano, severo, ou no popular, como nós muitas vezes temos ouvido essa expressão, ser cabeçudo, né? Achar que somente a sua opinião vale, ser inflexível em relação a alguma tomada de decisão, achar que só ele está completamente correto e certo, e isso não é uma sabedoria que vem do alto. Né? Jesus, ele ouvia os seus discípulos, ele realmente
era alguém flexível em relação às situações. Muitas vezes ele estava indo para determinado lugar e as pessoas vinham procurar ajuda e Jesus parava aquilo que estava fazendo para ajudar. Ele era realmente flexível, ele não era inflexível, ele não era tirano, né? Ele não era cabeçudo. E nós temos muito que aprender também com Jesus. E aqui eu quero trazer duas reflexões em relação a ter, né, realmente uma mente firme. E a primeira delas é justamente com base naquilo que Jesus nos ensina no Sermão do Monte, no finalzinho ali do Sermão do Monte, onde ele destaca no capítulo 7 de Mateus, versículos 24 a 29, aquela história, né, a comparação entre o prudente e o insensato. E eu quero ler com vocês esse texto para a nossa reflexão. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Esse texto, amados, nos ensina algo muito interessante, né, sobre o prudente e o insensato, né? Como outras versões trazem também a expressão, né, a diferença entre o sábio e o tolo, né? Então, a sabedoria que vem do alto, ela nos leva a praticar a palavra de Deus. E como Jesus aqui encerra o Sermão do Monte dizendo: quem ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Uma rocha firme, que diante das tempestades da vida não será abalado. E amados, ter uma mente firme nessa época que estamos vivendo é um grande desafio. Aprender a realmente colocar a nossa vida sobre a rocha que é Cristo e não se abalar com as circunstâncias que estamos vivendo é realmente algo que a gente precisa colocar em nosso coração. O medo tem tomado conta do nosso coração, a insegurança em relação ao futuro tem nos trazido ansiedade, tem nos levado a ficarmos doentes emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. E é nesse momento que nós precisamos realmente exercitar a nossa fé e colocar a nossa vida sobre a rocha que é Jesus Cristo. Ele não vai deixar que nós sejamos abalados. E isso é importante reconhecer. A rocha não é aquilo que nós acreditamos ser firme. A rocha é Jesus. E se a nossa vida realmente está sendo construída sobre o alicerce que Ele pôs, da sua palavra, da prática da sua palavra, da obediência ao Pai, de fato, temos muito o que aprender. A sabedoria que vem do alto, ela é firme. Por quê? Porque ela é constante. Ela é convicta em relação à sua fé. E nós não abrimos mão da nossa fé diante das circunstâncias ou de interpretações muitas vezes erradas da palavra de Deus ou de pessoas que tentam distorcer aqueles valores que a palavra de Deus já nos ensina. Ser firme não é ser cabeçudo. Ser firme é ter convicção da sua fé e saber que a sua fé é racional, mas também é emocional, porque a gente coloca o coração naquilo que a gente faz. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que
nós muitas vezes vamos ser abalados nas nossas emoções. Nós seremos realmente abalados no nosso físico quando adoecemos, por exemplo. Mas a gente precisa colocar a nossa vida e a nossa fé em Jesus Cristo. Ele sim é a rocha firme que não se abala. E mesmo diante das dificuldades que venhamos a ter, se a nossa vida está firme sobre a rocha que é Jesus, mesmo que venhamos a passar por um vale de trevas e até de morte, nós não temeremos perigo algum, pois Ele está conosco. Ele é o nosso pastor, assim como diz no Salmo 23, e Ele vai nos guiar por águas tranquilas, e Ele vai nos dar a certeza de uma vida eterna na sua presença. E por isso, amados, essa firmeza, essa constância deve ser realmente uma prática da nossa vida. Ouvir a palavra de Deus, pôr ela em prática e permanecer firme na nossa fé, nas nossas convicções, sem que nada venha de fato nos abalar, é o desejo de Jesus para nós através dessa parábola. Mas eu quero trazer um versículo que Paulo usa no final do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, o último versículo, depois de falar como será a ressurreição dos mortos, depois de falar sobre a batalha, né, que é a nossa vida contra a morte, e que a morte não tem poder sobre nós, ela pode até sobrevir a nós, mas ela não tem poder sobre nós, porque a nossa vida está em Jesus e Ele vai nos ressuscitar e nos dar vida eterna. Mas essa vida abundante que Ele prometeu e está nos dando hoje, enquanto ainda vivemos aqui na terra, precisa realmente ter uma convicção clara e realmente uma base firme em Jesus, para que não sejamos abalados. E eu quero encerrar a nossa reflexão de hoje com esse texto, e diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Como tem sido difícil, né, exercitar e exercer o ministério nesses últimos dias. Desde que essa pandemia começou, tivemos dificuldades de manter os nossos cultos de forma pública. Realmente temos acompanhado muitos casos de membros da nossa igreja padecendo enfermidade à distância, através de mensagens, através de um telefonema. Temos orado constantemente pelas famílias. Queridos, não tem sido fácil esses dias, mas a palavra de Deus diz: mantenham-se firmes, que nada os abale. Que a Covid-19 não te abale, que essa pandemia não te abale, que essa discussão toda em relação à economia, à incerteza quanto ao futuro não te abale. Fique firme, constante em Jesus. Continue fazendo a sua parte, orando, contribuindo, falando do amor de Jesus nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, entre a sua família, com as pessoas com quem você conversa e convive. Deixe realmente Jesus agir em você e através de você. Ter uma mente firme é isso, é ser constante na obra do Senhor, porque somente nele, em Jesus, o nosso trabalho não será em vão, jamais será inútil. Então, meus queridos, o meu desejo para vocês é esse: mantenham-se firmes. Essa é uma virtude da mente de Cristo e também é a comprovação de que estamos nele, para a honra e glória do nosso Deus. Quero orar com você nesse momento. Obrigado, Deus e Pai, por esse tempo de reflexão. Muito obrigado pela tua igreja poder se reunir em casa, nos seus lares.
Obrigado por essa ferramenta que é a internet e por nós podermos compartilhar essa mensagem através desse meio. Fale ao nosso coração, continue agindo em nós e através de nós. Nos fortaleça como igreja para que não venhamos a ser abalados, que não venhamos a ser envergonhados, Senhor, e distanciados da Tua presença. Como diz a Tua palavra, né, que sejamos prudentes em continuar edificando a nossa vida sobre a rocha que é Cristo, mas que venhamos também a continuar constantes na obra do Senhor, porque em Ti, Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Não será inútil. Continue agindo em nós e através de nós. Sonda o nosso coração, fale a cada um de nós, continue realmente nos abençoando, nos protegendo. Guarde, Senhor, cada família da nossa igreja, cada um que está nos assistindo, que está compartilhando também desses momentos de culto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com o povo de Deus agora e para sempre. Amém, queridos? Amém. Obrigado pela sua atenção. Uma semana abençoada na graça e na paz de Jesus. Fiquem com Deus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas o meu coração e tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tu sabes de mim quando sondas o meu coração e tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.